Minha saudação é graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que assinou o meu canal, acessou o meu canal, Joselito Rocha. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê like, faça comentários, ajude esse canal a se movimentar. E se já é inscrito, continua dando seus likes, compartilhando e também fazendo seus comentários, para que o Evangelho da Graça seja pregado a toda criatura, como é a ordem do Senhor Jesus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amém? O que nós vamos falar hoje? Eu trouxe um título diferente. Geralmente eu pego ou passagens bíblicas ou subtítulos da Bíblia que eu gosto de estudar. Eu botei assim: vamos falar de Páscoa. Eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, dia 9 de abril. Está marcada aqui a Páscoa para o domingo, dia 20 de abril, e a Sexta-feira Santa no dia 18. Primeira pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, como se fosse um de vocês dizendo assim: é proibido comer ovo de Páscoa, comer chocolate na Páscoa? Não é. Aquele que disser que é proibido não tem problema. Agora, o foco importantíssimo é que quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de sacrifício, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua ressurreição ao terceiro dia. E esse Cristo ressuscitado é o Cristo da nossa atualidade. Ele vive e reina para todo sempre. Ele impera. O Pai lhe deu um nome sobre todo nome, que toda língua vai confessá-lo, no céu, na terra, debaixo da terra, e todo joelho vai ser dobrado. Entendeu? Toda língua, todo joelho vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do nosso Deus Pai. Certo? Então vamos partir disso. Não tem proibição, quer comer chocolate. Agora eu vou dizer uma coisa: o chocolate, que é originado pelo cacau brasileiro, às vezes alguns países da África também produzem, mas a maior parte aqui, os nossos compradores, grande parte é o europeu, principalmente o suíço, porque dizem que o chocolate suíço é o melhor chocolate do mundo. Agora os fabricados aqui já são caríssimos. Nós estamos em época de feijão caro, até que o feijão não está, mas de café caro, de ovo caro, de azeite caro, e agora o ovo sempre foi caro, tem gente que dá fortunas por isso. Mas Páscoa não tem nada a ver com isso. A questão do paganismo europeu, antes da era cristã e até durante a era cristã, os primeiros séculos, desde que a religião se tornou oficial, eles tinham o ovo como símbolo da vida, o coelho como símbolo da fertilidade, tanto da terra como das mulheres, entendeu? Essa era a questão de rituais mesmo. Entendeu? Nós sabemos que isso não nos pertence. Entendeu? Agora, antes de falar em Páscoa cristã, nós temos que entender que a Páscoa começou lá com os hebreus. Se a gente for lá em Êxodos capítulo 12, versículos 5 e 6, Deus dá ordem a Abraão e a Moisés, dizendo que separem um cordeiro sem mancha de um ano, ou cabrito, para ser sacrificado. E reúna toda a família. Se a família for pequena, chama mais gente. Todos vão comer. Não pode ser cru, não pode ser cozido, tem que ser assado. De preferência, coma tudo. E se sobrar, o que sobrar não guarde, queime. E diz assim: com sandália nos pés e cajado na mão, porque a vossa libertação está próxima. A palavra Páscoa
O significado dela significa passagem. Passagem de quê? Do anjo da morte. Por isso que cada cordeiro de cada família eles vão pegar o sangue e vão passar nos umbrais para que o anjo da morte não fira nenhum primogênito da família dos filhos de Israel. Isso acontece como? A história de Moisés todo mundo conhece. Moisés foi omitido pelas parteiras, elas tinham ordem de matar todos os machos nascidos. E o que fez? Elas temeram a Deus. Moisés ficou oculto até um certo tempo. Depois o menino foi levado, colocado pela sua mãe, pela sua irmã, Oxebel e Miriam, num cesto, e o Nilo foi levando. Então aprove a vontade de Deus que chegasse ali nas margens do palácio, onde a filha do faraó era viúva, não tinha filhos, era estéril, não teve filhos com seu marido, não casou de novo. E quando aquela criança aparece ali, ela acredita que o seu marido, no mundo dos mortos, pelas divindades que os egípcios adoravam, trouxe aquela criança. Ela foi criada na corte, foi criada na sabedoria e na ciência dos egípcios, mas quando ele tomou conhecimento da sua origem, ele não se afastou disso. Quando ele viu um egípcio torturando um irmão seu hebreu, ele foi lá, interviu, acabou matando o egípcio. Depois viu dois hebreus brigando e quis apartar, e um deles disse: quem vos constituiu juiz sobre nós? Então ele vai para o deserto, vai parar lá no deserto do Sinai, né? Lá no Monte Horebe. Ele se casa com Zífora, que é filha de Jetro, são descendentes lá da cidade de Midian. Midian, que é um dos filhos de Quéter, a terceira esposa de Abraão. Abraão teve filho com Agar. É um filho na desobediência, na precipitação de Sara, da sua esposa, que foi Ismael. O filho da promessa, filho dele e de Sara, Isaac. E os filhos de Quéter. Então, quando Sara morreu, ele casou de novo, e aí teve os filhos. Dentro lá está Midian, como um dos filhos. Então, Abraão é tanto pai de Moisés, como também é pai de Zífora, sua esposa, e de Jetro, seu pai. E ele lá pelo Monte Sinai, lá, o Monte Horebe, ele sente vontade de ir lá em cima, ele se sente atraído, isso com o passar de muitos anos, e lá ele contempla a sarça ardente, e Deus fala para ele: tira a sandália dos pés, que esse lugar é santo. E deu uma missão para ele, de libertar o povo do cativeiro egípcio. O faraó facilitou? Não, ele não queria abrir mão daquela obra, daquela mão de obra escrava. Muitos daqueles mausoléus, aquelas pirâmides do Egito, foram construídos assim, com mão de obra escrava, pessoas que morriam na própria construção, pedras que caíam em cima, entendeu? Deus mandou 10 pragas e endureceu o coração do faraó, ele não libertou. Aí chegou o momento de começar a última praga. O que Deus fez? Que esse deu a ordem deles comerem o cordeiro com pressa, porque a Páscoa já era chegada, e pegasse o sangue e colocasse nas portas de cada casa, para que o anjo da morte não ferisse os primogênitos. Foram feridos os primogênitos dos egípcios e até os primogênitos dos animais. O faraó liberou, mas os perseguiu. Lá pelo Mar Vermelho, teve a abertura do Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto, Deus sempre cuidando deles, porque foi a hora da libertação. Então nós temos que entender que a nossa Páscoa cristã, Jesus escolhe essa festa da Páscoa, dos pães ázimos, das ervas amargas, do Cordeiro, para que ele, sendo o Cordeiro de Deus, nos liberte do pecado, da escravidão, do mundo do pecado. Nós somos salvos pela graça. Então, compreender a Páscoa tem que ir por esse princípio. Então, em Êxodo capítulo 2, do versículo 5 e 6, como eu falei aqui, mas lendo todo ele, de 1 a 51, a gente vai compreender. Agora, o que Jesus faz? Jesus se reúne
faz a ceia usando elementos que a Melquisedeque utilizou, né? Elementos de pão e de vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, fazer isso em minha memória. Isso no Evangelho de Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João capítulos 13, 14, 15, 16, 17, falam isso. E até 1 Coríntios 11, de 17 a 34, falando que a ceia remete a esse fato e que nós devemos examinar nós mesmos e comer. Algumas denominações falam que nós não devemos comer sim, mas discernindo o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Porque se não discernir, muitos estão doentes, muitos até morrem por causa disso, porque não souberam discernir. Então, cada um faça o seu exame, não somente no dia de ceia, mas todos os dias, e lembrando que a Páscoa é isso. Jesus padeceu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a Páscoa cristã. Agora, a questão aqui para a gente fechar, e a gente vai continuar na semana que vem, é por que a Páscoa cai sempre em abril? Eu vou lhe dizer por quê. Por causa dos calendários, desde a criação do mundo, passando pelos hebreus, o calendário estabelecido pelo imperador Júlio César, chamado de Juliano, mantido de maneira ritualística pelos cristãos ortodoxos, apesar que eu li nessa manhã que, a pedido do Papa Francisco, muitos grupos ortodoxos vão celebrar a Páscoa no dia 20, não uma semana depois, porque a Páscoa deles costuma ser uma semana depois da nossa Páscoa ocidental. Os protestantes também adotaram isso, né? Digo, os batistas, protestantes, reformados, toda a igreja evangélica também adotou isso, mas sabendo que Jesus não morreu nem nessas feiras dia 18 e nem ressuscitou no domingo dia 20. Isso é calculado pela questão de que os calendários eles são lunisolares. São fases da Lua e o Sol. E aí no período que é inverno aqui no hemisfério sul, mas é verão lá no hemisfério norte, para que o verão não seja rigoroso, eles recorrem à Lua. Então, quem observar toda sexta-feira santa, dia 18 agora, vai ser lua cheia. Entendeu? Então a gente tem que ter um entendimento disso, porque não são datas fixas, são datas simbólicas. Como no paganismo europeu, o Império Romano tinha um deus Baco, por isso que a palavra bacanal era festividade da carne, tanto dos seus próprios corpos, né, como também da carne de animal. Daí se originou o carnaval, e países como a França, na cidade de Nice, ou na Itália, agora não me recordo, eu não sei se é Valência, que fazia aquela coisa das máscaras, e isso acabou atingindo as Américas. Então estabeleceu a Igreja Católica que, ao fim do carnaval, na questão da quarta-feira de cinza, criasse a quaresma, 40 dias de preparação, e a Semana Santa começa no domingo de Ramos. Sexta-feira, a quinta-feira seria a última ceia, sexta-feira da paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e domingo é da ressurreição, a Páscoa. Então, o que acontece? Como no início eu disse que Páscoa não é coelho, não é ovo, não é chocolate, Páscoa é isso que nós acabamos de ler aqui. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz o que nessa passagem? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E diz assim, José: sejais limpos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. O fermento velho é o pecado, o fermento velho é o Egito, o fermento velho é o mundo. Assim como estáis sem fermento, que é a contaminação, porque o fermento leveda toda a massa, Jesus disse isso. Então,
Sejais limpo, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.